Números 27. As filhas de Zelofeade. E vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Hogla, Milca e Tirza. E se puseram diante de Moisés, e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta do tabernáculo da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava na companhia dos que se juntaram contra o Senhor na companhia de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que deveria o nome de nosso pai ser retirado do meio da sua família por não ter tido filho? Dá-nos, portanto, uma possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falaram corretamente. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás com que a herança de seu pai passe a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Se morrer um homem que não teve filhos, então fareis com que a sua herança passe à sua filha. E se não tiver filha, então dareis a sua herança a seus irmãos. E se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. E se o seu pai não tiver irmãos, então dareis a sua herança ao seu parente que lhe for mais próximo da sua família, e ele a possuirá. E isto será para os filhos de Israel um estatuto de justiça, como o Senhor ordenou a Moisés. O Criador anuncia a morte de Moisés, e o Senhor disse a Moisés: Sobe este monte Abarim, e vê a terra que dei aos filhos de Israel. E depois de tê-la visto, serás também recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido o teu irmão Arão. Porque no deserto de Zim, na contenda da congregação, te rebelaste contra a minha ordem para santificar-me nas águas diante dos seus olhos? Estas são as águas de Meribá em Cádiz, no deserto de Zim. E Moisés falou ao Senhor, dizendo: Que o Senhor, o Criador dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre a congregação que possa ir à frente deles, e que entre à frente deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Josué designado sucessor de Moisés. E o Senhor disse a Moisés: Toma a Josué, filho de Num, um homem em quem está o Espírito, e põe a tua mão sobre ele, e coloca-o diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de toda a congregação, e dá-lhe uma incumbência aos olhos deles, e porá sobre ele certa quantidade da tua honra, para que toda a congregação dos filhos de Israel lhe obedeça. E ele se apresentará diante de Eleazar, o sacerdote, que consultará por ele segundo o juízo de Urim perante o Senhor. Por meio da sua palavra eles sairão, e por meio da sua palavra eles entrarão, tanto ele como todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. E Moisés fez como o Senhor lhe ordenou, e tomou a Josué e o apresentou diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de toda a congregação, e pôs as mãos sobre ele, e lhe deu uma incumbência como o Senhor ordenara pela mão de Moisés.